Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor nesta noite. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui no canal com muito amor, com muito carinho, direcionado pelo grande Rei, o Deus dos exércitos, Deus vivo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, toda honra e toda a glória dado para Ele nesta noite. Obrigado, meu Deus, por mais uma vez que o Senhor nos traz aqui para estamos juntos na mesma concordância, na mesma união, na mesma fé, na mesma esperança. Obrigado, meu Deus, gratidão, meu Senhor. Toda honra e toda a glória dado, meu Senhor, nesta noite. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, boa noite. Seja bem-vindo no canal, deixando o seu like, se inscrevendo, enviando esta palavra a outras pessoas. Seja um canal de bênção, seja um verdadeiro adorador, seja uma boca de Deus aí na vida de outras pessoas, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor se agrada desta união. Juntos somos mais fortes. Junto, na mesma fé, na mesma concordância, o Senhor vai pairar aí na vida de cada um, na minha vida, na sua vida. Creio que na vida de todos aqueles que você enviar esta palavra, quando você estiver assistindo a palavra, ouvindo, o Senhor colocar alguém no seu coração, envie. Eita glória, aleluia, toda honra e toda a glória dado ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor, o Senhor. O Espírito Santo já está fazendo concordância aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, que a honra e a glória é para Ele, porque Ele falou que aonde esse canal chegasse, aonde a palavra desse canal chegasse, aonde a palavra chegasse, o Senhor libertava, curava e o Senhor ia agir na vida de cada um, da maneira dele. Glória a Deus, aleluia, toda honra e toda a glória é dado para Ele, a obra é dele, nós estamos aqui só no ID do Senhor. Usado como os profetas do passado foram usados, nós estamos sendo usados nessas datas, nessas épocas, no dia de hoje. Glória a Deus, aleluia. Aqueles do passado tiveram fé e o Senhor espera que nós temos fé neste tempo, que é para nós ter êxito na palavra, nos feitos do Senhor, porque o Senhor Ele quer operar na nossa vida, mas Ele precisa encontrar uma fé que suporta tudo. Glória a Deus, aleluia. Eu já apresentei sua vida, eu já apresentei suas petições, suas orações às madrugadas, que eu oro de dia e de noite. Todas as vezes que eu coloco meu joelho no chão, eu apresento a vida dos meus irmãos, porque é uma missão minha. Aonde esse canal entrar, o Senhor vai operar, mas eu tenho que ficar em oração. E acredito muito que meus irmãos que seguem o canal, fiquem em oração também, porque juntos somos mais fortes. Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda a glória dada. Eu preciso de oração, creio que você precisa também, todos nós precisamos. E se nós orar um pelo outro, vai ser uma corrente. Glória a Deus, aleluia. Vai ser aí um divisor de água para o Senhor vir operar na nossa vida. Glória a Deus. Já apresentei o canal, já convidei o Senhor como nosso convidado especial. Ele está aqui, acredito, creio, porque Ele falou que aonde eu fosse pregar a palavra, o louvor, a oração, eu colocasse uma cadeira para ele sentar, que ele ia ficar com uma prancheta, uma caneta na mão. Então a responsabilidade é muito grande, né, meus irmãos? Estou preparada aqui, não faço a obra do Senhor de qualquer jeito. Já me preparei para esta hora, em nome de Jesus. Glória a Deus, toda honra e toda a glória, que nós venha diminuir e Ele venha crescer nesta noite, em nome do Senhor Jesus e para todos sempre. Vamos aí para a oração do Pai Nosso, entrar com a oração do Pai Nosso para a glória de Deus, para que o Senhor venha fruir e venha me usar como usou a boca de Jeremias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos. Engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda a glória seja dada para Ele. E hoje nós vamos preparar o seu coração aí e não esqueça de enviar. Não esqueça de enviar essa palavra, porque o intuito do canal é que o canal alcance muitas vidas e aonde ele chegar, onde ele entrar, Deus vai operar. A boca de Deus falou isso. Glória a Deus. E hoje nós vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Capítulo 1, versículo 9.
E o refrão da palavra vai falar assim: o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro. Glória a Deus, aleluia. E nós vamos pro versículo 9 do capítulo 1. Porque eles mesmo anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e com todos para convosco e dos ídolos. Vou repetir mais uma vez, meus irmãos, entender bonitinho. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e com dos ídolos vós converteis a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Aleluia, glória a Deus. Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Glória a Deus. Vamos aí se concentrar para receber a palavra. Não deixe ninguém tirar a sua coroa aí, não. Porque às vezes Deus quer falar conosco, a gente quer uma palavra de Deus e vem uma pessoa aqui, conversa aqui, uma pessoa que tira seu foco e você não entende o que Deus quer falar com você. Glória a Deus, aleluia. Vamos se concentrar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Percebemos ao longo de toda a história o homem sempre em busca do Deus vivo, do Deus verdadeiro. Glória a Deus, aleluia. E o Deus que os povos tanto procuravam, e o Deus que Paulo foi anunciar em Atenas. O Deus que até então era desconhecido para os gregos. Paulo estava tornando conhecido dos atenienses por meio da pregação do Evangelho de Cristo. Paulo anunciou para os gregos o Deus onipresente e onipotente, onisciente, transcendentes, imanente, criador, fonte de tudo o que existe, ilimitado no espaço infinito e Pai de toda a humanidade. Atos capítulo 17, versículo 24 e versículo 30. Glória a Deus, aleluia. Vejamos. Eita glória! Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Santo, santo, santo é o Senhor. O Deus desconhecido que Paulo anunciava para os gregos é o Deus que fez o céu e a terra. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, e o homem, a sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 27. E o Deus que prometeu redimir a humanidade por meio do descendente da mulher. Gênesis capítulo 3, versículo 15. E que preparou uma arca de salvação para Noé e sua família. Gênesis capítulo 7, versículo 1. E o Deus que chamou Abraão e prometeu abençoar toda a sua família da terra por sua descendência. Gênesis capítulo 12, versículo 1 e versículo 3. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória a Deus. Forte a palavra, né, meus irmãos? Aleluia. Vamos receber em nome do Senhor Jesus. E o Deus Altíssimo de
e o Deus Altíssimo de Melquisedeque, e o Deus Altíssimo de Melquisedeque. Gênesis capítulo 14, versículo 18 e versículo 20. O Deus desconhecido é o Deus Todo-Poderoso de Abraão. Gênesis capítulo 17, versículo 1. O temor de Isaac. Gênesis capítulo 31, versículo 53. O poderoso de Jacó. Gênesis capítulo 49, versículo 24. O pastor de Israel. Gênesis capítulo 49, versículo 24. E o grande eu sou da sarça ardente que pareceu a Moisés no deserto. Oh, aleluia, glória a Deus, o Espírito Santo já está fazendo concordância aqui, aleluia, santo, 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 santo é o Senhor, aleluia, glória a Deus, toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor nesta noite, toda exaltação, todo louvor, meus irmãos, eu estou apresentando nesta noite o Deus vivo, o grande eu sou, o grande Rei, o Criador do céu e da terra. Eu estou apresentando ao meu Senhor esta noite, essa palavra que o Senhor enviou ao meu coração e eu estou entregando aos meus irmãos em nome do Senhor Jesus, amém? Receba, meus irmãos, o Espírito Santo já está fazendo concordância aqui em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Repetindo aqui. Gênesis 49, versículo 24, o pastor de Israel. Gênesis 49, versículo 24, é o grande eu sou, o grande eu sou da sarça ardente que apareceu a Moisés no deserto. Gênesis capítulo 3, versículo 14. Gênesis capítulo 3, versículo 14, é o Senhor que libertou Israel do Egito com mão forte e braços estendidos. Êxodo capítulo 13, versículo 3. O Deus zeloso, poderoso e terrível, mais do que todos os deuses. Eu creio e acredito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aleluia. Deuteronômio capítulo 10, versículo 17, é o Deus da santidade. Levítico capítulo 19, versículo 2, o Deus que transforma maldição em bênçãos. Repetindo, Levítico capítulo 19, versículo 2, o Deus que transforma maldição em bênçãos. Glória a Deus, aleluia, esse é o Deus que eu conheço. Aleluia, glória a Deus. Deuteronômio capítulo 23, versículo 5, que é a verdade e a rocha perfeita. Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, o Deus conquistador da terra prometida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, toda honra e toda glória dada ao meu Senhor. O Deus libertador dos oprimidos. Glória a Deus, aleluia. Juízes capítulo 3, versículo 10. É o Deus que transforma fracassos em vitória. Aleluia, esse é o Deus que eu conheço. Deus que transforma fracasso em vitória. Forte, né, meus irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor, toda exaltação. Ruth, capítulo 4, versículo 15, que não aceita desaforo do gigante. Ruth, capítulo 4, versículo 15, que não aceita desaforo do gigante Golias.
em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, que eleva o homem do pasto para o trono. Aleluia! Em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 8, e o Deus que cumula o homem de sabedoria e riquezas. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 10, versículo 12. E o Deus que humilha a soberba, de Senaqueribe. 2 Crônica, capítulo 32, versículo 21 e versículo 22. O Deus que restaura a sorte do seu povo. Em Esdras, capítulo 9, versículo 9, o Deus que reconstrói a história. Em Neemias, capítulo 2, versículo 20, o Deus que faz o mal cair sobre a cabeça do arrogante. Naamã. Glória a Deus. Neemias, repetindo, meus irmãos. Neemias, capítulo 2, versículo 20. O Deus que faz o mal cair sobre a cabeça do arrogante, Amã, e reveste a situação desfavorável do seu povo. Esdras, capítulo 7, versículo 1 e versículo 10. O Deus desconhecido é o mesmo que muda o cativeiro de Jó. Jó, capítulo 42, versículo 10, versículo 12. O Deus que é a alegria e a fortaleza do seu povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, meus irmãos. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor. Que palavra forte, né, meus irmãos? Aleluia! Eu estou te apresentando um Deus vivo nesta noite, que Ele está se apresentando aos meus irmãos o que Ele faz, o que Ele fez e o que Ele fará em nome do Senhor Jesus. Em Salmo 43, versículo 4 e versículo 46, o Deus da prudência e da sabedoria. Provérbios, capítulo 9, versículo 10. O Deus que tem um tempo determinado para tudo o propósito debaixo do céu. Glória a Deus. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. O Deus do verdadeiro amor e da pureza. Glória ao Deus, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Deus maravilhoso, conselheiro, forte, Pai da eternidade. Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor. Cantares, capítulo 2, versículo 4, Deus maravilhoso, conselheiro, forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Isaías, capítulo 9, versículo 6, é o Deus que livrou Jacó do inimigo mais forte do que ele. Jeremias, capítulo 31, versículo 11, o Deus das infinitas misericórdias. Lamentação, capítulo 3, versículo 22, versículo 23, o Deus da glória de Israel. Ezequiel, capítulo 43, versículo 2, o Deus que revela misericórdia. Repetindo mais uma vez aqui, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Ezequiel, capítulo 43, versículo 2, o Deus que revela mistérios. Glória a Deus, aleluia. Em Deuteronômio, capítulo
2, versículo 22, é o Deus da compaixão. Oséias capítulo 11, versículo 4, que derrama o seu espírito sobre toda a carne. Joel capítulo 2, versículo 28 e versículo 29, o Deus da justiça social. Em Amós capítulo 5, versículo 24, o Deus que pune os Em Amós capítulo 5, versículo 24, o Deus que pune os zombadores do seu povo. Em Obadia, capítulo 12, versículo 14, o Deus que reveste situação irrevestível. Jonas, capítulo 3, versículo 10, o Deus que perdoa e esquece as nossas iniquidades. Repetindo, Jonas capítulo 3, versículo 10, o Deus que perdoa e esquece as nossas iniquidades. Miqueias capítulo 7, versículo 18 e versículo 20, é fortaleza no dia da angústia. Aleluia, glória a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Deus dos grandes avivamentos. Abacuque capítulo 3, versículo 2, o Deus que revoga sentenças. Sofonia, capítulo 3, versículo 15, que é dono de toda a riqueza do universo. Ageu, capítulo 2, versículo 8, o Deus renovador. Zacarias, capítulo 6, versículo 12, o Deus abençoador. Miqueias, capítulo 3, versículo 10, o Deus Amanuel, o Deus Emanuel, que está conosco. Mateus, capítulo 1, versículo 23, o Deus libertador dos oprimidos pelo diabo. Marcos, capítulo 5, versículo 1, versículo 20, o Deus que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas, capítulo 19, versículo 10, o Deus que se faz carne e habitou entre nós. João, capítulo 1, versículo 14, o Deus que habita na igreja por meio do Espírito Santo. Atos capítulo 12, versículo 1 e versículo 4. É o Deus justificador. Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor forte, né, meus irmãos? Se Deus é um Deus forte, soberano, um Deus resistente, um Deus existente, um Deus que nada é impossível para Ele. Tudo, né, na face da terra Ele fez, Ele tem o domínio na palma das suas mãos. Glória a Deus, aleluia. Esse Deus, Ele é o Deus do grande. Glória a Deus, aleluia. O Deus do pequeno. Ele é o Deus do pobre, da viúva, do órfão. Glória a Deus, aleluia. E Ele domina tudo. E Ele ouve, Ele escuta, e Ele vê, e Ele conhece cada um pelo nome. Esse é o Deus que eu te apresento nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Se você tinha dúvida, não tenha mais. Amém? Glória a Deus. Vamos se apegar a Ele, porque Ele é a nossa proteção, é o nosso juízo. Aleluia. Vamos continuar aqui em nome do Senhor Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 1. O Deus da
operação espiritual na igreja. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 6, o Deus da reconciliação. Aleluia, glória a Deus, forte, né? Aleluia. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, o Deus libertador da escravidão do pecado. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e versículo 5, o Deus que nos deu a vida justamente com Cristo, perdoando os nossos pecados. Em Efésios capítulo 2, versículo 4 e versículo 5, é o Deus que supre cada uma das nossas necessidades. Aleluia, glória a Deus. Acredito, creio. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19, o Deus de toda a plenitude da divindade. Em Colossenses capítulo 2, versículo 19, vivo e verdadeiro. Em Tessalônica capítulo 1, versículo 9 e versículo 10. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, versículo 10, o Deus de nós, o Deus que nos aconselha, repetindo, o Deus que nos escolheu desde o princípio para a salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aleluia. Continuando, meus irmãos. O Deus Salvador de todos os homens. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10. O Deus o Deus que nos guarda até o fim. Eu creio, glória a Deus, aleluia. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, o Deus de toda a graça. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, é também o Deus do perdão. 1 João capítulo 1, versículo 9, o Deus superior, o Deus superior. Em Hebreus capítulo 7, versículo 22, o Deus perfeito, que não sofre mudanças, em quem não há sombra de variação. Tiago, capítulo 1, versículo 17, é o Deus da vida, é o Deus da vida, esperança, é o Deus da vida, esperança. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, o Deus que não retarda a sua promessa. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, o Deus de amor. Em 1 João capítulo 4, versículo 8, 1 João capítulo 4, versículo 8, e ainda o Deus amado. 1 João capítulo 3, versículo 1 e versículo 2, o Deus da prosperidade e da saúde. Glória a Deus, aleluia. Forte. Em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, o Deus de amor. 1 João capítulo 8, versículo 4, 1 João capítulo 4, versículo 8, e ainda o Deus amado. Estou repetindo aqui esse, meus irmãos. 1 João capítulo 3, versículo 1 e versículo 2, o Deus da prosperidade e da saúde. Continuando agora. Em 3 João, capítulo 2, em 3 João, capítulo 2, o Deus da multiplicação. Em Judas, capítulo 2, é o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir.
Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Glória a Deus, aleluia. Eita Deus soberano, né? Olha os poderes desse Deus. Nada é impossível para Ele, meus irmãos. O que é impossível para nós, para Deus não é. Você viu aqui que Deus é o Deus de toda a provisão do universo, dos países do mundo. De toda a nossa vida, Ele é a provisão. Glória a Deus, aleluia, que nós temos que buscar esse Deus vivo. Só Ele tem esse poder, só Ele faz, só Ele executa, só Ele, mais ninguém. Não adianta buscar em outro lugar, que não vai achar. Só Ele é a porta estreita, que tem o caminho para a glória, que é Jesus. Ele é a porta estreita, a videira, a rocha verdadeira. Glória a Deus, aleluia. Vamos para a conclusão da palavra. A palavra foi bem cumprida hoje, né, meus irmãos? Foi uma bênção. Conclusão. Diferentemente de todas as demais religiões, somente o cristianismo trouxe o contexto de um Deus pessoal e tão próximo do homem. As demais religiões apregam um Deus muito distante da realidade humana, totalmente inacessível. Porém, o Deus apresentado pelos cristãos é um Deus grandioso que nem os céus nem a terra pode comportar, mas cabe dentro do coração contrito de todos aqueles que se voltam para Ele. Isaías capítulo 57, versículo 15. Forte, meus irmãos. Meus irmãos, entendeu a conclusão da palavra? É muito importante a conclusão da palavra, meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mais uma vez a serva vai ler a conclusão. Meus irmãos, ficar bem ciente. Glória a Deus. Diferentemente de todas as demais religiões, somente o cristianismo trouxe o contexto de um Deus pessoal e tão próximo do homem. As demais religiões apregam um Deus muito distante da realidade humana, totalmente inacessível. Porém, o Deus apresentado pelos cristãos é um Deus grandioso que nem os céus nem a terra podem comportar, mas cabe dentro do coração contrito de todos aqueles que se voltam para Ele. Isaías capítulo 57, versículo 15. Forte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo até aqui. Toda honra e toda a glória é dada para Ele, toda exaltação, todo louvor. Esse é o Deus que eu apresento, meus irmãos, para aqueles que conhecem e para aqueles que ainda não conhecem. Aleluia! Porque o intuito da palavra é apresentar para aqueles que não conhecem ainda. Aqueles que saíram da presença do Senhor, eu costumo falar, meus irmãos, isso é do meu coração. Aleluia, o Espírito Santo está apaziguando aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, está fazendo concordância, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus, meus irmãos. Aqueles que saíram da presença do Senhor, que entregaram um dia a sua vida para Jesus, não conhece Jesus e não recebeu Jesus como seu único suficiente Salvador, não conhece Ele. Porque aquele que entrega a vida para Jesus e conhece Ele, nunca sai. Nunca sai. Porque, veja só, a palavra de Deus fala, meus irmãos, peca e erra por falta de conhecimento da palavra. Você tem um Deus poderoso, Criador do céu e da terra, que tem o poder de todo o universo nas suas mãos. Todos esses problemas que você passa, que você está passando, Ele tem o controle.
Aí você fala, pastora, por que eu estou passando por isso então? Se eu estou com ele, se eu estou pedindo? Porque Deus quer te capacitar. Deus quer te trazer para perto. Às vezes, a gente está fazendo coisas que pensa que agrada a Deus, mas não está agradando o coração de Deus. Ele está nos exortando, nos ensinando aqui. Glória a Deus, aleluia. Tem pessoas frustradas dentro da igreja, estão saindo da igreja porque não obtêm os êxitos que pede, as promessas, mas o Senhor ele tem que nos preparar, nós temos que se preparar. Nós temos que se preparar para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Ele pode, ele faz, ele executa, o poder está nas mãos dele. Nada é impossível para ele. Mas nós estamos preparados, nós preparamos para receber? Então, o Senhor está nos ensinando aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o tamanho do poder da mão dele. Meus irmãos, olha que forte. Ele transforma a maldição em bênção. Aleluia, glória a Deus. Se você, aleluia, o Espírito Santo está apaziguando aqui, meus irmãos, está fazendo concordância em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Preste atenção, meus irmãos. Se alguém te coloca uma praga, uma palavra maldita, um olho gordo, uma inveja, se você orar a Deus, o Senhor ele pode transformar essa maldição em bênção. Ele transformou a maldição da cruz em bênção, em vitória. Aleluia, glória a Deus. Toda honra e toda glória é dada para Ele nesta noite. Toda exaltação, todo louvor. E eu quero te apresentar esse Deus. Eu te apresento esse Deus. Se você está ouvindo esta palavra, estou toda arrepiada que o Espírito Santo está fazendo concordância aqui em nome do Senhor Jesus. Se você apresentar essa palavra aqui para alguém, tocou no seu coração, envie, porque o intuito do Senhor é onde a palavra chegar, Ele vai operar. A palavra é vida, ela liberta, ela cura, ela sara. Aleluia, glória a Deus. Ele vai abrir a mente dessa pessoa, para a pessoa entender. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós somos os mensageiros. A obra quem vai fazer é Deus. Aqui é a semente, a palavra. Plante no coração de alguém, envie. E vamos ficar em oração. Porque aonde esse canal entrar, essa palavra entrar, eu vou ficar em oração. Porque essa é a minha missão em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém? E você que não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador ainda, você que saiu, volte em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele está te fazendo um convite amoroso nesta noite. Filho meu, eis-me aqui. Ele está de braços abertos para receber. Você vai ter um particular com Deus ali. Procura um lugar, se ajoelhe humildemente todo o seu coração e fala para o Senhor: Senhor, eu entendi a palavra, eu reconheço, eu recebo o Senhor como meu único e suficiente Salvador. E escreve meu nome no livro da vida e direciona os meus caminhos. O Senhor vai fazer isso, Ele vai fazer. E tenha fé, esperança, e creia, acredite, espere o tempo dEle. Não é o nosso tempo, é o tempo dEle. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E você que saiu, volte. Volte em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Jesus quer te proteger, quer te guardar, quer te guiar. Jesus quer salvar a sua casa, sua família, quer te dar prosperidade. Primeiro, salvação, cura e libertação. Vir aos pés do Senhor, reconhecer, pedir perdão. Aleluia. E o resto, tudo mais, Ele fará na nossa vida. Amém? Fica com esta palavra em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. E envie o tanto de pessoas que você puder enviar. Porque você está fazendo a obra. E Deus não deve nada para ninguém. Ele vai te pagar no dia. Aleluia, glória a Deus. Ele te vê, Ele te sonda. Ele nos vê, Ele nos sonda. Glória a Deus, aleluia. Vamos terminar com o Pai Nosso de agradecimento aí pela nossa vida, que Ele é bom em todo tempo Ele é bom. Olha o ar que nós respiramos, o pão que nos alimenta. Devemos a Ele, temos que agradecer. Glória a Deus, aleluia. Vamos terminar aí. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica com esta palavra em nome do Senhor Jesus. Não esqueça de deixar seu like para abençoar o canal. Seja um verdadeiro adorador, seja um canal de bênção aí também, no canal e na vida de outras pessoas. Deus te abençoe. Que Deus te dê vitória, dê inteligência e sabedoria do Espírito Santo, que você possa entender o que Ele está te entregando hoje. E esta palavra, ela tem endereço certo. Segura, recebe.
é um divisor de água, é uma faculdade do nosso Senhor Jesus Cristo, gratuito para nós. Deus abençoe.